Meus amados, a paz do Senhor a todos. Estamos estudando aqui na revista Discipulando, estamos na segunda lição, que tem como título A Beleza do Perdão, certo? Nós sempre estamos vendo aqui a reflexão bíblica diária. Hoje vai ser a reflexão bíblica diária da quinta-feira, certo? Que está no livro de Lucas, o capítulo é o 5, versículo 21, que diz o seguinte: Diante disto, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é este que profere blasfêmia? Quem tem poder para perdoar pecados, a não ser somente Deus? Meus amados, para nós entendermos aqui o que está escrito, nós temos que ver o contexto e nós temos que ler o capítulo 5. Para você entender perfeitamente, não precisa nem ler o capítulo 5 inteiro, certo? Mas ler alguns versículos anteriores a esse versículo 21. O que acontece? Jesus estava pregando, né, para uma grande multidão, e existia, meus amados, um paralítico, não é? Nessa região onde ele pregava, e esse paralítico não podia sair da cama, certo? Então, os amigos desse paralítico, os levaram, e vendo que não dava para passar, para chegar até Jesus, por causa da multidão que estava cercando Jesus, eles foram até o telhado e lá abriram um buraco, ou já tinha um buraco lá no telhado, e eles desceram o paralítico lá, né? E aí é onde vai chegar nesse versículo, né? Diante disto, o que aconteceu antes de chegar aí? Jesus vê a fé deles e perdoa os pecados dele. Certo? O capítulo 20, eu vou citar o capítulo 20 aqui, antes desse aí. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Aí vem o versículo 21, que é esse aí. Diante disto, né, diante deste perdoar os pecados, os fariseus que estavam lá começaram, né, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é este que profere blasfêmias? Porque para os fariseus e para os escribas, só só quem podia perdoar pecados era Deus, certo? É tanto que ele diz aí: quem tem poder para perdoar pecados a não ser somente Deus? Isso quer dizer que os escribas e fariseus não tinham Jesus ainda como o Messias, como o, 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 o próprio Deus. Eles não tinham Jesus como isso, né? E o interessante é que Jesus faz isso e Jesus perdoa os pecados dele. E o interessante, logo após o versículo 21, Jesus ele continua e diz, conhecendo-lhes os pensamentos, diz-lhes, quem arrazoais? Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Então, estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas, para que sinais que o Filho do Homem tem, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, olha só, Jesus disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Né? Imediatamente se levantou diante deles e tomou o leito em que permanecia deitado e voltou para casa glorificando a Deus. Então, queridos, diante disso, Deus, os escribas e todo mundo viram que Jesus Cristo,
ele se igualava a Deus naquela hora. Por isso que eles não aceitavam aquilo daquele momento. Então, Jesus Cristo, o único que perdoa pecado. Deus, o único que perdoa pecados, né? Então, a palavra de Deus ela é bem sucinta, ela é bem direta. A única pessoa que tem poder de perdoar pecados é Deus, é Jesus Cristo, né? Então, meus amados, fica aí essa breve reflexão. Que Deus abençoe a vocês. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.